da leitura e do conhecimento, um espaço da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. É um privilégio receber vocês para esse encontro tão necessário e especial. Eu vou fazer minha autodescrição, não sou muito bom nisso, mas vou tentar. Eu tenho 1,80 m, sou branco, tenho cabelos pretos, a barba já ficando grisalha, tenho 42 anos, sou magro, estou vestindo uma camisa e calças pretas e tênis branco. Hoje, a nossa mesa traz uma reflexão fundamental, falando sobre inclusão através da literatura. Acreditamos que a palavra escrita e a arte não apenas registram o mundo, mas têm o poder de transformar, rompendo barreiras e construindo pontes para a real acessibilidade e empatia. E hoje, a gente traz 3 diferentes abordagens sobre esse tema tão necessário. Para conduzir a conversa, tenho a honra de receber e apresentar os nossos convidados. Paula Gueiredo, escritora, que hoje celebra o lançamento do livro Luna, a Menina Morna. Jaque Winter, junto com Leisen Rodrigues, diretora e responsável pela companhia artística Eficientes Especiais, um coletivo potente composto por artistas PCDs, trazendo o livro de poesias Ardentes Pedaços de Mim. Alex Monsores e Andréa Monsores, lançando a obra Brasil, Fábrica de PCDs. Agradecemos a presença de cada um na mesa e temos uma manhã de muita escuta, aprendizado e inspiração. Passo a palavra aos convidados para dar início à apresentação. Uma boa mesa a todos. Vamos começar pela Paula. Paula, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre você, sobre o livro, né? E depois a gente vai fazer uma perguntinha. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, por fazer parte dessa mesa, com essas pessoas super talentosas. Eu estou um pouquinho nervosa, mas faz parte. Eu sou Paula Gueiredo, escritora, técnica agropecuária, comendadora cultural e vice-presidente do Instituto Transformar-se. Eu sou uma mulher branca, com cabelos compridos, ondulados, castanhos, com algumas manchas claras, e eu estou vestindo um vestido longo, branco, com alguns detalhes em preto e uma rasteirinha também em branco. Bom, eu sempre tive muita dificuldade de me socializar e de me sentir pertencente. E quando eu vi o impacto que a literatura trouxe na vida de tantas pessoas através do livro da minha mãe, eu fiquei pensando se eu poderia também transformar a minha vivência, sabe, em uma inspiração, acolher outras pessoas e tal. E aí eu resolvi lançar o livro Luna, a Menina Morna. E esse livro conta a história de uma menina que ela vive no seu próprio mundo, sabe, com o seu próprio jeito de ser. E ela é muito quieta, observadora, enxerga a vida de um jeito diferente. E ela tem uma melhor amiga, sabe, uma melhor amiga chamada Thalita. E ao lado dessa amiga, ela descobre que nem tudo precisa ser quente ou frio. Pode ser morno, entendeu? E eu uso a metáfora do morno como um caminho para o equilíbrio, o acolhimento e a compreensão que cada pessoa tem o seu jeito de sentir, aprender e existir. É uma história que convida o leitor a refletir sobre pertencimento, amizade, empatia e respeito à diferença, mostrando que não é preciso se encaixar em padrões para encontrar o seu lugar no mundo. Esses são vários volumes, que eu vou lançar, e nesses primeiros eu preferi não rotular personagem, porque eu queria que o leitor enxergasse primeiro uma criança e não um diagnóstico. E a Luna pode representar qualquer criança que já tenha esse sentido diferente, e eu acredito que a inclusão começa justamente quando a gente fala enxerga além dos rótulos. E ele é um livro de colorir, tá? Então, vocês vão ver daqui a pouco ali na frente, E é isso. Eu ia até falar.
tocar também sobre isso. Eu ia tocar também sobre o formato, porque o formato ele tem uma intenção de comunicação, que é o formato do livro de colorir. E aí a pergunta é, ao escolher o livro de colorir como meio de apresentar a personagem, que possibilidades de inclusão e sensibilização você imaginou proporcionar aos seus leitores? Teve uma ideia por trás disso, uma intenção por trás disso? Então, eu escolhi o livro de colorir porque ele permite que cada criança participe da história no seu ritmo. Ela pode pintar da forma como ela quiser, do jeito que ela quiser, e expressar o que ela está sentindo naquele momento. E não existe um jeito certo de pintar, assim como não tem um jeito certo de ser. Então, além de estimular a criatividade, o livro ele abre espaço para conversa sobre empatia, respeito à diferença e inclusão de forma leve e natural. Vou passar a palavra agora para a Jaque. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu e a Leila estamos muito felizes, depois ela vai falar. Eu estou muito agradecida, muito emocionada. Eu vim trazendo meu livro Ardentes, Pedaços de Mim, e falar um pouco também da minha companhia. A gente tem uma companhia de PCDs e a gente faz esse trabalho desde 98, comecei em Angra, depois levei para o Rio, e essa companhia existe no Rio desde 2015. Esse livro aqui, infelizmente e felizmente, não tem como, porque ele está na terceira edição e não ficou pronto a tempo. As duas edições, graças a Deus, voltaram. Me deixa muito feliz, muito agradecida. São poesias da minha vida, das experiências que eu vivi, amorosas, de amizade. Tudo que eu vivi na minha vida está aqui, Ardentes Pedaços de Mim. Então, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, grisalho, calça preta, sapatos branco e cinto bege e uma blusa estampada. Eu tenho 1,58 m, sou um pouco gordinha e uso óculos. Tá? Eu estou com uma pulseira branca também aqui na minha mão esquerda. Eu estou feliz demais, gente. Está difícil até falar. Mas é isso. Quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória, além do livro, tá? A gente sabe que colocar um projeto em cena e conseguir verba é difícil, é uma luta para todo mundo, quem trabalha com cultura, com livro, né, com a literatura em si. Sem patrocínio, como você consegue manter a companhia artística, Eficientes Especiais, com artistas PCDs, que é desde 2016, né? Como você consegue manter ela de pé e transformar a vida de tanta gente? O que te sustenta, o que sustenta a equipe, assim, nessa caminhada de 10 anos, né? Primeiramente é muito amor e muito querer, né? Porque a gente está em busca de um apoio, de um patrocínio, que a gente ainda não conseguiu, mas a gente acredita que a gente vai conseguir. Esse livro aqui foi independente também, eu coloquei as duas edições. Então, assim, e a companhia, como é que a gente mantém? A gente mantém com muita força de vontade, a gente faz com o que a gente tem. A gente não deixa de fazer. Esse ano, agora em setembro, no mês da inclusão, a gente vai fazer o show Novelas, que é um show com músicas que foram temas de novelas. A gente já fez da Rita Lee, a gente já fez Elis Regina, e tudo assim, na garra, na unha. O que mantém a gente em pé é um grupo de 10 pessoas que querem muito mostrar a arte, se colocar no mercado, com seu sentimento de pertencimento, de cidadania, de estética. Isso mantém a gente, para a gente conseguir lá na frente um patrocínio, conseguir o nosso espaço, né? Que a gente já está mantendo esse espaço de uma maneira, a gente nunca para. Todo ano a gente apresenta 1 ou 2 shows. Poderia ser muito melhor? Poderia, mas a gente faz com a qualidade que a gente tem. A gente tem muita qualidade, assim, vocal, muita presença, mas falta muita coisa ali de estrutura básica, né? De cenário, de figurino, enfim, a gente faz com muita garra. E o que mantém a gente é o querer, é a arte que mantém a gente vivo,
e o amor pela vida, pela arte e a nossa empolgação. A gente está aí, gente. É nesse ponto que eu acho que tem, né, a mesa aqui em comum. A gente que trabalha com arte, com a literatura, acho que o amor, o sentimento está além de tudo, acho que está na frente de tudo. A gente veio conversando aqui, né, nos bastidores, eu acho que a gente tem que se pensar muito assim, antes de fazer, acho que a gente tem que fazer. E aí a gente vai encontrando pessoas, vai encontrando conversas, experiências, e a gente vai montando, a gente vai juntando, tendo força um com o outro. Às vezes a gente acha que não é capaz de dar o passo seguinte, a gente encontra alguém que para caminhar junto com a gente, sempre bonito. Né? Exatamente, a gente está toda semana no nosso Gil, fazendo um encontro semanal, e aí quando a gente precisa de um piano, porque elas cantam muito, aí a gente precisa de um piano, a gente vai trazer piano na casa de algum amigo que tenha piano, no Instituto IBC, que abre as portas pra gente vai lá, ensaia e mantém um show de pé, e no dia a gente leva o teclado, né? E os músicos vão, e a gente assim, mão a mão, todo mundo de toda semana? Toda semana? Toda semana a gente tem um ensaio, uma vez por semana. É aberto? Não, o ensaio o ensaio só um momento de criação, né? Aí não é aberto não. No igual surgiu, a gente está lá toda semana de 10 ao meio-dia, horário ótimo, né? E aí é isso, todo mundo vai, a gente ensaia e depois aí a gente prepara as bases, né, do piano, das músicas, a gente ensaia lá, leva o nosso som, microfone, ensaia lá e levanta o show e convido a todos vocês. E sempre, graças a Deus, a gente tem casa cheia. Graças a Deus, nós temos um público bem fiel a gente. E é isso. Bonito. Parabéns. Agora eu vou pedir para o Alex e para a Andréa se apresentarem e contar um pouco sobre a obra Brasil Fábrica de PCB. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Também me emociono. Eu sempre quis estar aqui na FLIP como leitora e nunca consegui. Hoje estou aqui participando da roda de conversa. Então, para mim é muita alegria, um motivo de muita alegria. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, cabelo curto, uso óculos, estou com uma blusa e calça creme, com uma blusinha marrom de manga por cima. Sou coautora do livro Brasil Fábrica de PCB. Sou formada em serviço social e por conta disso, por conta das vivências, né, despertou no meu coração a vontade de escrever, de estar junto com meu esposo e colocar isso num livro. Estou tremendo demais, estou muito nervosa. Vou contar assim. Mas foi um desafio, porque eu não sou escritora, meu esposo então assim, a gente juntou, eu trouxe muita parte da pesquisa, da observação, e ele, né, como escritor, a gente construiu esse livro juntos. E estou muito feliz, vou passar para ele agora. Eu vou tocar o mim, gente. Tá? Meu nome é Alexandre Monsores, eu tenho 55 anos. 1,80 m, sedentário, uma lombalgia terrível. Sou da primeira formação, artes plásticas, eu pinto. Minha última graduação é teologia. Sou músico desde 90, 91. Servidor público municipal estatutário. Sou auditor fiscal tributário da cidade de Queimados. Tenho 1,80 m, grisalho, barba grisalha, uso óculos, brincos de argola, uma calça verde susto, uma camisa branca por baixo de uma outra curta creme. Eu estive há alguns anos como secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de Queimados, e por causa disso fui convidado a alguns congressos. Nós tínhamos uma coordenadoria da política pública da pessoa com deficiência em Queimados, assim como temos também da mulher, questões religiosas, preta, enfim, direitos humanos, como tem que ser.
E eu fui convidado para o 2º Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência, que ocorreu na OAB do Rio de Janeiro. E lá estive na mesa de fala com pessoas incríveis, né? Recebido pelo diretor da Diretoria da Política da Pessoa com Deficiência da OAB Rio de Janeiro, que teve o prazer para nós de escrever nosso prefácio. E a partir desse congresso da pessoa com deficiência, por causa desta sensibilidade, eu tenho netos, né, na verdade, uma neta PCD, eu tenho sobrinhos PCD, então a mãe da minha primeira filha é PCD, então isso sempre foi um ambiente para nós. Lembrando que eu sou da época da poliomielite, né? Então, vamos falar sobre isso depois. Enfim, e aí eu fui intuitivamente, junto com a Andréia, redesenhando como é que a gente faria algo que fosse introdutório, que não fosse muito profunda, porque é um assunto e tanto. E a gente teve como base o censo 2020-22, que trouxe para nós novos números sobre a população PCD no Brasil e as políticas públicas da pessoa com deficiência. É um livro que é de cabeceira para qualquer secretário de Direitos Humanos, para qualquer gestor público. É um livro que faz parte, sempre fará parte, acredito que daqui a mais algum tempo terá que ser atualizado com o novo censo, mas estamos aqui por causa disso também. Essa roda de conversa é necessária e cada vez que a gente abre nossos ouvidos e escuta a experiência de cada um, algo sinérgico acontece. Uma força de um alimenta a força do outro e a gente cresce junto. Que seja uma manhã de luz, de alimento para todos nós. Alex, que fala potente, bonita. Você estava falando que estava imaginando a qualidade da construção nossa como ser humano, de tudo que você absorveu, das suas vivências, até nascer o filho, né? Isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Tem algumas outras, mas vamos até essa. Como que a falta de políticas públicas na área de segurança, na educação, no trânsito, nas questões de urbanização e moradias, pode influenciar no aumento do número de pessoas com deficiências em todo o país? Isso já introduz o livro, a obra, porque, como disse, a obra traz números atuais sobre como a falta de política pública interfere no que a gente chama de criação da pessoa com deficiência no Brasil. Claro que o livro excetua o nanismo, o TEA, né, o autismo, e o Down, claro. Mas a gente cita, por exemplo, os casos como violência pública, personagens como Marcelo Yuca, ex-baterista falecido do Rapa, bandaça, que se tornou PCD a partir de um assalto. Falecido ator, sem-falecido, Gerson Brenner, também se tornou PCD por causa de um assalto. A própria Maria da Penha, quase morta pelo seu esposo, violência doméstica. Temos aquela poetisa lá de Saquarema, também uma violência, né? Não deixa de ser, claro. Trânsito, a gente tem números como é que eu falo? Números oficiais, falando, por exemplo, do trânsito de São Paulo, onde o número de pessoas com mobilidade reduzida, paraplégicos e amputados, por causa do trânsito de São Paulo nos últimos 10 anos. A gente fala de urbanismo, a gente fala, por exemplo, lá de Niterói, do Morro de Bumba, do Bumba que aconteceu. Não só pessoas faleceram, outras se tornaram também cadeirantes, perderam membros. Nós temos, por exemplo, que houve em 2015/2016 em todo o Brasil, com o Zika vírus. O que o Zika vírus tem a ver? Tem a ver com a favela, tem a ver com o racismo ambiental, tem a ver com não ter saneamento básico, mosquitos, Zika e o número de microcefalias que ocorreram com crianças nascidas com microcefalia em 2015, 2016, que hoje os que não morreram estão com 15, estão com 10 anos. Enfim, o livro fala sobre a falta da política pública que potencializa
que por falta da política pública, acidente de trânsito, tem gente que reclama da lei seca, é fundamental a lei seca, isso é política pública. Moradia, política pública, né? Violência e tantas outras coisas que interferem. Desculpa aqui, imagina. mas assim, os mais novos também talvez não saibam, né? Mas década de 90 de lei seca, do que a gente teve, né? Então é importante você estar falando. A mudança que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, para atualizar. Isso. Mas a lei seca ela veio para ajudar muita gente, né? Muitas pessoas só veem um lado ruim, né? Que não vou conseguir beber alguma coisinha antes de voltar para casa, mas às vezes você nem volta para casa. É um personagem fantástico, é o próprio Fernando Fernandes, Paulo Silvino, atores, enfim, são pessoas que estão do nosso lado, que a gente vê como é que aconteceu aquilo. E você vê a importância das políticas públicas. Exatamente. Isso aí. Eu estou muito feliz aqui, porque a gente consegue trazer um pouquinho de cada ponto, né? Falando sobre a inclusão, a gente está trazendo um livro infantil, a gente vai ter agora, daqui a pouco, né? Uma leitura de um livro em braille, vocês vindo com uma obra tão importante, mais específica, assim, mais conteudista, mas é importante para a gente também abraçar essa causa, e também isso é nosso, faz parte da gente também. A gente tem muito essa coisa de só quando afeta a gente que a gente consegue enxergar, né? Eu tenho um filho de 10 anos, que é autista, nível 1, e assim, não tem essa coisa de nível 1, nível 2, nível 3, acho que mexe com a família toda. Aí que a gente tem que, né, a gente está falando aqui de amor, de carinho, de cuidado, mas a gente vai abraçando, vai lendo, vai estudando, e também não só para a nossa casa, para a gente conseguir enxergar o mundo. Às vezes tem que afetar a gente também, para a gente conseguir, infelizmente, muitas vezes, a gente enxergar o próximo e lutar pelo próximo. Isso é muito bonito, é muito importante. Vou fazer uma perguntinha, se der tempo a gente vai fazendo mais, acho que a gente tem tempo ainda. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a mesa. Historicamente, as pessoas com deficiência foram pouco representadas na literatura ou aparecem por meio de estereótipos. Como vocês enxergam a importância de construir personagens, narrativas e livros que apresentem a deficiência de forma humana e mais plural? Quem quiser começar. A gente já está... Obrigado, tá, Luiz? Obrigado, tá? Vai de geração em geração. Meu irmão mais velho, ele é o gestor fiscal do trabalho, e ele tem que lidar com um termo ainda no vocabulário trabalhista, que é o improdutivo, inválido. Como assim, cara? Você é um inválido? Gente, eu sou de uma geração em que uma pessoa cadeirante não tinha direito a uma calçada decente, a uma rua asfaltada. Lá onde eu moro, em Queimados, existem cadeirantes que moram num bairro que quando chove é lama e não sai de casa. Nós somos de uma época em que Saci Pererê, que é um PCD, era um personagem folclórico, ainda é. Nós somos de uma geração em que muitos autistas eram colocados como loucos, junto com Downs e alcoólatras em manicômios. Essa era a minha geração. Entende? Que, graças a Deus, não demos ouvido ao negacionismo, que por pouco a vacina da poliomielite também estava sendo, assim como a de sarampo, estava sendo negada. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, na literatura como ponte, né, para a inclusão da pessoa com deficiência, precisa-se ter personagens ali que sejam deficientes auditivos. Nossos livros estão hoje com audiodescrição. Você pode QR Code e vai para uma página que o livro todo é narrado. Então, personagens protagonistas que tenham a sua deficiência, autores que tenham acesso
políticas públicas para escreverem seus livros, autores que sejam PCDs, livros com plataformas para facilitar a pessoa a perceber, a compreender, a tocar, a entender, ler, ouvir, sentir aquela história. Né? Então, acho que de geração em geração está melhorando, sim. As cotas estão lá. Depois a gente pode falar sobre política pública do trabalho, mas está melhorando a cada década, está melhorando mais. Mesa, queridos ouvintes, graças a encontros como esse, hiper necessários, a gente faz com que a gente pare de falar disso um dia. Espero. Eu acho que a minha geração acho que é mais ou menos igual a sua, né? A gente vivenciou isso. E eu sempre tive como uma meta da minha vida, dar voz às pessoas PCDs, até eu me tornar uma. Eu sempre tive isso na minha vida. Até 2007, eu me tornei uma pessoa PCD também, e aí eu vi o quanto, muito mais ainda, o quanto isso é importante, né? A gente dá voz, dá o protagonismo para as pessoas PCD. E eu acho que é importante demais essa questão aqui, ó, a gente ter um livro em braille para que o cego tenha acesso também. Porque o audiobook é legal, mas eu acho, não sei, deve escutar a Lazy, né? Ela vai falar melhor do que eu. Eu acho que induz muito a noção do outro, de quem está lendo. O livro não, ele vai sentir nos dedos dele o sentimento para passar para ele através do livro em braille. E eu acho que a gente está tendo vários avanços, esse encontro é fundamental para a gente cada vez evoluir mais e tirar essa coisa assombrosa de que o PCD é inválido. Não é. Todos nós temos as nossas deficiências. Todos nós temos. Do cego, ele só não enxerga, ele faz tudo. Ele só não enxerga. O cadeirante não anda, mas ele pode fazer tudo. Assim, essa questão é muito delicada, porque a gente exclui por causa de uma coisa estética, a gente vê, a gente elimina aquela pessoa. Não, ela está ali, ela tem o direito dela. É isso que eu acho. Eu fico emocionado, muito bonito. E que eu venho falando, assim, desculpa até ser prolixo, estou sempre falando muito a mesma coisa do amor. Acho que o amor move tudo, a potência move tudo, a unidade move tudo. E aí, a exclusão, eu acho que isso é o que a gente estava falando lá, né? Lá atrás. De hoje, trazendo para o mundo de hoje, a gente está cada vez mais com as telas, cada vez mais introspectivo. E acho que é a barreira que a gente tem que vencer. A gente junta mais forte, as trocas são mais fortes. E a gente tem que forçar essas barreiras, vencer essas barreiras para construir. A gente só consegue construir juntos, a gente não consegue construir separado. Independente da pessoa, independente do tipo, do jeito. É importante o que está acontecendo hoje. Eu vou deixar um microfone aberto para a Lazy Rodrigues. A gente vai ter uma leitura sobre o livro e depois vai cantar um pouquinho para a gente também? Fica à vontade, é um prazer. Bom dia! Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer a Jaque, que no susto me convidou para participar daqui, né? E para ela é impossível dizer não é mentira, gente. Então, eu sou uma mulher cega, tenho pele morena clara, cabelos loiros, um machismo, porque eu já enxerguei cores, hoje eu não sei mais falar sobre elas. Eu acho que meu vestido é um vestido cereja, né? É uma sandalinha não sei o quê, marrom, eu acho. Então, aí eu participo da Companhia Artística Eficientes Especiais há pouco tempo. Estou muito feliz de participar dessa companhia. Acompanho o trabalho da Jaque já há algum tempo, como ela falou ali da Rita Lee, da Elis Regina, e a gente vai estar fazendo aí, como ela disse também, em setembro, em novelas. É muito legal participar com ela, já que ela traz pra gente assim, temas e a gente abraça com muito carinho, a gente faz com muito carinho, e assim a gente vai fazendo as nossas apresentações. Já tivemos uma esse ano também, que foi muito legal. E
Nós fizemos um Enxergando Histórias, né? Falando de vários... de como é a vida do deficiente visual, né? Dentro da sua casa, dentro da comunidade, da sociedade. E é isso. Eu escolhi uma poesia, Segredos, que é do livro Ardentes Pedaços de Mim, da autora Jacqueline Inter. Eu vou tentar ler aqui sem muito tímida, gente. Segredos. A arte oculta abissal. Para quem a conhece, é segredo indefinível. É infinita e às vezes marginal. Com a arte eu tento, invento, desoriento. Me perco em seus cantos, segredos, prazeres, dores, alento. Me alimento em seu colo, me amparo em seus braços. Me desfaço e refaço a cada noite, a cada cena. Me diz que me multiplico por mil, desprovido de couraças, enfeites, máscaras. O que pode na arte? Tudo. Tudo que é arte. O criar, o expandir, o dividir. É ser sereno, carrasco, amado e odiado. É perder o fio da meada. E lá na frente, quem sabe, encontrá-lo. É amar, amar, amar. É ser desapegado, engraçado, espontâneo, inebriado. É enamorar-se a cada personagem, a cada texto. É se apaixonar por tudo como um grande pretexto. Parabéns, texto lindo e ficou mais bonito ainda. Vai cantar uma coisinha. Fica à vontade. Vai ter uma honra pra gente. Ai, vai cantar pra gente. Pode, a música que você quiser, né, gente? A música ela quiser. Sim! A voz é linda! Eu quero ouvir. Vai do seu jeito. Eu não esqueci o nome da música, gente. A música Esqueci. Ela fez essa música, fez parte de uma novela antiga da Globo, Olho no Olho, é isso. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu amei ela, então, mas... Eu esqueci. Esqueceu o nome A também? gente vai lembrar quando cantar. Vai. Deus me guarde quando o amor chegar, que não seja tarde, que eu não sofra tanto, tanto espero nessa aflição. Tudo que mais quero é repartir a luz que acende o olhar de quem se namora, como se a aurora clareasse os dois em pleno mar. Sei que a alma acha igual rezar quando abraça a outra na comunhão do amar. A plateia toda chorando. Acho que a gente não poderia encerrar de maneira tão bonita, assim, tão especial. Queria agradecer a todos vocês. Alguém tem mais alguma coisinha para falar? Algum ponto que a gente deixou passar?
Eu vou abrir para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta para a mesa, para a gente encerrar. Tá ouvindo? Tá bom? Eu trabalhei no NASP lá em São Paulo, que é a instituição que ela tem pública, mas ela é ligada privadamente a uma ONG, que NASP é Núcleo de Assistência à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. E aí eu era educador social lá. Deixa eu ficar em pé que eu acho que é melhor pra ver. E depois de um tempo trabalhando lá, eu fui entendendo como que o termo também, pessoa com deficiência, ele vem nesse sentido de uma pessoa que não é eficiente dentro de uma sociedade que cobra isso. Né? A gente vive numa sociedade capitalista, então você tem que produzir para conseguir ser validado como uma pessoa consumidora. E geralmente a pessoa com deficiência, por falta de políticas públicas e todas essas exclusões que acontecem, ela não tem tanto acesso, oportunidade, ou ela consegue se manter tanto no emprego e ter uma vida funcional numa sociedade que acaba cobrando toda essa disfuncionalidade, né, dentro das suas políticas. E aí acaba que a maioria das pessoas com deficiência, elas acabam para essa família gerando mais gastos, né, do que produzindo essa riqueza, né, dentro de uma sociedade que cobra toda essa eficiência. E aí eu fiquei muito repensando sobre como que o termo deficiência ele ainda reforça esse lugar de serem pessoas não eficientes numa sociedade que cobra justamente isso. Então a pessoa com deficiência ela não é eficiente para uma sociedade que cobra isso, né? E aí acho que vai talvez mais para vocês dois, né, que fizeram o livro, como que a política pública ela pode reverter para que as pessoas com deficiência elas não tenham que cobrar eficiência, né? Ou seja, serem cobradas disso, e sim simplesmente que as políticas públicas abracem, né, e consigam fazer para elas terem esse status de equidade dentro da sociedade e uma desigualdade cada vez maior. Qual o teu nome? Pedro. Pedro, seja bem-vindo, Pedro, que pergunta bacana. Gente, Pedro, vou citar 2 exemplos. Um deles, detalhe, parece besteira, a cantina de uma escola. No Brasil, o livro tem números, tá? O maior número de amputados de pés e pernas são diabéticos. Conforme for, frutos de uma má alimentação, que começa na escola. Deficientes visuais, glaucoma, oriundos da diabetes. Bom, outro, fiscalização, vou falar de uma área que meu irmão me ajudou nesse capítulo. Fiscalização em relação aos EPIs numa marcenaria, numa roça de cana, onde as pessoas cortam com foice seus pés. Não tem bota. Fiscalização do trabalho na roça, uma marcenaria, uma serralheria. Nosso presidente é PCD, correto? Perdeu um dedo onde? Na usina lá, né? Enfim, então, como ajuda, a tua pergunta ela já tem essa resposta. Ela é só olhar para o lado e ver. O que você falou é muito importante porque tem a ver com o livro. Isso, no final das contas, são aposentadorias. O Brasil gasta muito mais com o resultado do que com a origem. Então, se houver política pública, trânsito, alimentação. Gente, um amigo que eu conheci gravando, uma gravadora de uma banda que vocês conhecem, LS Jack, Marquinhos, teve Epóxia, vocalista da banda. Epóxia, ele ficou 20 minutos sem oxigenação do cérebro. Um hospital público, onde crianças podem vir a nascer com paralisia cerebral porque faltou oxigenação do cérebro por um parto feito de qualquer jeito. Gente, quando eu falo de Brasil, fábrica do PCB, a gente quando foi pesquisar, né, André trouxe esses números junto, eu falei, cara, tá do nosso lado, tá na minha cidade. Como é que é o hospital da minha cidade? Como é que se tem, além de mais, tem a casa de saúde, Bom Pastor, como é que a maternidade, entende? Como é que a fiscalização do trabalho
na minha cidade, naquelas lojas que insalubres. Enfim, tudo isso corresponde para que o Brasil, na outra ponta, tenha menos custos com INSS e com próteses, por exemplo, para pessoas que se acidentaram do trânsito por embriaguez, por exemplo, ou alta velocidade, né? Então, que genial a tua pergunta, porque é só olhar para o lado. Será que a nossa cidade pronta, está pronta? Os gestores estão prontos para entender que nós estamos produzindo pessoas que, a propósito, vou falar baixinho, tem pessoas com deficiência que não gostam de ser chamadas de PCD. Você já deve ter ouvido isso. Esqueci seu nome, Pedro, estava falando de deficiência, e a Jaque, eu estava até olhando aqui a companhia, né? Se chama a Companhia Artística Eficientes Sociais, isso é muito importante, né? Como assim? Só citar uma coisa, para empresas que colocam por lei a cota da pessoa com deficiência, aí coloca lá, vamos botar o cara no caixa, vai embrulhar, sempre assim, né? Isso não é inclusão. Mas tudo bem, é outro papo. E aí não sabe que de hora em hora o cadeirante ele tem que ser levado para uma sala para massageá-lo. Porque assim como o balconista não consegue ficar em pé 8 horas por dia, ou nem sentado 8 horas por dia, imagina o cadeirante, que é a vida inteira. Tem que ter um ambiente específico para o caixa cadeirante ir, ser deitado por um profissional, massageá-lo e voltar ao caixa. Isso não existe no Brasil. São só exemplos, tá? A gente está caminhando para o fim dessa mesa tão potente, tão bonita. Fica evidente que a literatura e a arte são ferramentas urgentes para desenhar um mundo onde a inclusão não seja a meta, mas seja a nossa realidade. Gostaria de agradecer a vocês por participarem da nossa conversa, parabenizar pelo lindo trabalho que vocês fazem, que vocês realizam. Queria agradecer a Casa de Leitura do Conhecimento, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, parceria com a Sebrae, por abrir as portas para debates que transformam. E também muito obrigado a cada um aqui presente, por emprestar sua escuta e afeto nessa manhã tão bonita. Os livros dos autores estarão disponíveis para venda, fotos e autógrafos aqui no jardim, aqui atrás da gente, para quem quiser conhecer o trabalho e conhecer eles pessoalmente, mais perto. Continuamos lendo, incluindo e ocupando espaços. Um excelente flip para todos.